Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje nos capítulos 15 e 16 do livro de Ezequiel. É um capítulo bem grande, o capítulo 16. O 15 é menorzinho, mas o capítulo 16 é maior e, portanto, nós não vamos fazer a leitura corrida como nós sempre fazemos aqui. Vamos pensar apenas alguns versículos que vão nos trazer um entendimento profundo do texto. Nós vamos conversar então sobre as alegorias ou as parábolas que Deus usou para comunicar o estado espiritual de Israel. Jerusalém havia pecado contra o Senhor, a idolatria havia tomado conta dos seus corações, do povo que habitava ali naquela região, e agora Deus estava usando algumas parábolas para dar um impacto que era necessário para a mensagem que Ezequiel precisava transmitir para o povo. Primeira ilustração, primeira parábola usada aqui por Deus para exemplificar, para modelar o povo de Israel é a videira inútil. Jerusalém, então, seria considerada a videira inútil. Diz lá no capítulo 15, versículo 1, a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, enquima a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta. Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançada ao fogo como combustível e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, diz o soberano Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto, do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor, arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, o Senhor. Então, a primeira ilustração que Deus usa para modelar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, é uma videira que é inútil. Os galhos são queimados porque ela não estava dando fruto e, portanto, era o fogo o destino da videira. E assim, Jerusalém também passaria por esse fogo e seria consumida. O fogo, ela seria retirada do fogo, mas o fogo iria consumi-la totalmente. Ou seja, a Jerusalém estava sendo comparada aqui a uma espécie de madeira inútil que não servia para nada. Afinal, eles perderam o seu objetivo de adorar ao Senhor, o seu propósito de viver para a glória do Senhor, estavam vivendo para a glória de outros ídolos adorando outros ídolos pagãos. E a segunda ilustração, a segunda alegoria ou a parábola usada aqui para ilustrar o estado de Jerusalém é a alegoria da esposa infiel. Olha só que interessante, Deus usa essa alegoria para dizer que Jerusalém foi uma cidade pagã, foi uma cidade fundada dentro do paganismo. Ela pertencia à terra dos jebuseus, ao povo dos jebuseus e também aos cananeus, né, que ficava ali na terra dos cananeus. Ou seja, ela foi, a cidade de Jerusalém nasceu no meio do paganismo, então ela foi uma cidade pagã na sua origem. Então nós temos aqui a origem da cidade, o seu pai era amorreu, a sua mãe hitita, no versículo 3 do capítulo 16, seu nascimento foi assim, no versículo 4, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal nem enrolada em panos, ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Havia uma
uma crença naquela época em que as crianças, isso dentro do paganismo, tá? As crianças que nascessem com algum defeito ou que fossem desprezadas pelos pais, elas poderiam ser oferecidas a deuses pagãos. Então, essa comparação aqui é uma comparação bem pertinente a Jerusalém, que estava sendo oferecida a um deus pagão. Ou seja, no seu nascimento ela foi desprezada pelos pais e ela estava sendo oferecida aos deuses pagãos daquela época. Então, a cidade de Jerusalém não foi consagrada no início. Não era uma cidade santa, como ficou conhecida mais tarde. Somente quando Davi conquistou aquela cidade, mais tarde, lá pelo ano 1000, né, logo que ele começou o seu reinado, é que essa cidade passa a ser uma cidade santa. Davi transfere a capital para Jerusalém, né, a capital de Israel para Jerusalém, e ali estabelece o seu governo. Então, antes de Davi, a cidade de Jerusalém era uma cidade pagã, era uma cidade que não tinha beleza nenhuma. Mas quando isso acontece, claro que tudo está debaixo do controle de Deus, então Deus olha para essa cidade com muito carinho e diz no versículo 9: eu lhe dei banho com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata, suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura, palavra do soberano, o Senhor. Então, Deus olha com carinho especial para essa cidade de Jerusalém, Ele olha para a cidade, estende a sua mão, cobre a sua nudez, tira todo o paganismo, transforma essa cidade pagã numa cidade santa e transforma aquela criança que era desprezada, oferecida a deuses pagãos, numa rainha, uma rainha toda adornada. E aqui nós vemos a descrição desses adornos, desses ornamentos. A cidade se tornou santa porque foi da vontade de Deus. Deus usou Davi para fazer esse projeto. Agora a cidade estava adorando a Deus, a cidade estava repleta de joias, estava adornada, preparada para receber ali a adoração do nosso Deus. No entanto, veja só o que acontece no versículo 15 do capítulo 16. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com as suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. Então, essa cidade se prostituiu, essa cidade se apaixonou por outro homem, se apaixonou por outros deuses e se entregou a esses deuses apaixonadamente, queimando em paixão, né? Isso que acontece quando há a prostituição. E esta cidade, infelizmente, veio a receber os ídolos e a prostituir-se com tudo o que ela tinha. Mas, né, ainda assim, ela
gerou ali filhos e filhas e tal, né? E Deus a chama de adúltera, essa cidade. Lá no versículo 32 diz: você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Então, a prostituta, em vez de receber o pagamento, né, a Jerusalém, em vez de receber o pagamento por se abrir tanto ou se doar tanto para os outros ídolos, em vez de receber esse pagamento, ela estava subornando, estava entregando tudo o que tinha, tudo o que recebia do seu marido, Deus, entregava para a outra, para o seu amante, né, para os deuses pagãos. E nós vemos então Jerusalém se entregando a esses ídolos pagãos, a esses favores ilícitos. Tudo isso veio como uma grande condenação, uma grande disciplina do Senhor para com o povo de Jerusalém. E continuando no capítulo 16, lá na altura do versículo 44, diz o seguinte: todos os que gostam de citar provérbios citarão esse provérbio sobre você, tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou seu marido e seus filhos, e você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram os seus maridos e seus filhos. A mãe de vocês era uma hitita e o pai de vocês um amorreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de você com suas filhas, e sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Então, a cidade de Jerusalém é comparada a Samaria, que foi habitada por povos mistos, né, miscigenados, ou seja, eles receberam ali todo tipo de deuses estrangeiros e tiveram que aprender a conviver com isso, né? Ela é comparada então com Samaria e com Sodoma, que tinha as práticas mais detestáveis que a gente pode imaginar, né? Então, no versículo 47, você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos logo se tornou mais depravada do que elas, pior do que Sodoma, pior do que Samaria. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e suas filhas têm feito. Percebam aqui que o pecado que Sodoma e Samaria cometeu, né? Vários os pecados, tem uma lista aqui nos versículos 49 em diante, né? Que eram a arrogância, né? A despreocupação, não ajudavam os pobres, os necessitados, eram altivos, eram repugnantes diante de mim. Então, todas essas práticas aqui, Jerusalém pegou, aperfeiçoou e se tornou muito melhor. Então, a cidade de Jerusalém se tornou uma cidade detestável porque estava praticando pecados piores do que Samaria e piores do que Sodoma. Ou seja, a coisa estava feia demais. No entanto, a partir do versículo 53, diz o Senhor que Ele vai restaurar. Olha só que interessante. Embora tenhamos aí um cenário de destruição em vista, Deus derramará o juízo dele sobre a terra de Jerusalém. Haverá uma restituição, haverá uma restauração. O tempo não é descrito aqui na palavra. No entanto, nós temos aqui a promessa do Senhor de que esse tempo aconteceria. No versículo 59, assim diz o soberano Senhor: eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do Senhor, o soberano. Então nós vemos aqui a restauração de Jerusalém prometida pelo próprio Senhor. Amém?
Assim como há juízo, há também a restauração do povo de Israel. Nós cremos nessa palavra e nós vemos que a história aconteceu de verdade. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade de termos esse estudo, que nós possamos, ó Deus, nos aperfeiçoar cada dia mais e aprendermos com o Senhor e assim possamos adorar somente ao Senhor, o Deus das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, ajudando o nosso canal também a crescer e que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e também se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Não espere receber esse vídeo de alguém, já se inscreva logo nesse canal e aí você já vai receber as notificações quando a gente lançar vídeos e a gente tem vídeo aqui praticamente todo dia. São raros os dias que a gente não posta nada aqui de conteúdo bíblico para você, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe, tamo junto e até logo.